pessoal. Eu me chamo Rosane Vargas, tenho um estúdio de dança e de yoga e experiência de aproximadamente 38 anos na área da dança, formada em dança clássica e atuo com dança contemporânea e jazz também. Desenvolvi um método conhecido e apresentado por mim como barra solo integrada. Esse trabalho não é um método criado de ontem para hoje. Ele existe desde 1990, onde eu desenvolvi em Bento Gonçalves esse método no período do lançamento do Bento em Dança, ao qual eu projetei e apresentei o projeto, né? Então, esse método está sendo criado, mostrado através de poucas demonstrações, digamos assim, algumas aulas demonstrativas que vocês poderão adquirir, caso queiram, para fazer uma experiência e comprovar o método. Então, ele é aberto para todas as pessoas que gostam de atividade física e que têm uma afinidade pela música também, porque as aulas são todas com música e ela traz um desenvolvimento diferente, porque desde postural, flexibilidade, desenvoltura, tônus, força, alongamento da dança, que é bem diferente. Então é um método criado e desenvolvido por mim nesse tempo de experiência de escola. Então tem pessoas que já fazem, já conhecem, né, o método há bastante tempo e poderiam dar os seus relatos, mas agora eu resolvi passar com essa história toda da pandemia, de ficar tudo sem aula presencial. Eu estou formatando esse método para apresentar e colocar ele em público até pesquisadores, professores, estudiosos, enfim, que queiram aproveitar essa caminhada, né? Porque ele é aberto para todas as pessoas, mas às vezes há restrições, pessoas que têm alguma lesão, alguma dor, algum problema, então teria que se diagnosticar bem a parte individual, né? Para poder entrar nessa área na área geral do corpo, né? No método da barra solo integrada, eu uso muito o trabalho da dança contemporânea, que é onde eu recebi em 1991 aval pela crítica na época da dança, por escritores da dança, sobre o trabalho de ser uma das poucas professoras a trabalhar com dança contemporânea no Rio Grande do Sul, naquele período. Então eu fui desenvolvendo um método, fui tendo um trabalho reconhecido a nível de 14 países, então esse método eu utilizo nas minhas aulas de barra solo integrado. O contemporâneo de sala de aula, não o contemporâneo que vai para o palco, né? Então eu utilizo essa técnica e uso também a técnica de posições do balé, duas posições principais, onde eu uso bastante força nas pernas, desenvolve a parte interna. E o objetivo da aula é postural, como se vê, toda bailarina tem uma boa postura, tem um bom porte, é elegante, então nós cuidamos desse todo, pescoço, intercostais, costas, braços. Falando em braço, também precisamos de força nos braços, fazendo exercícios de barra, exercícios de balé, um balé moderno, né? De se pendurar na barra e trabalhar essa força. Trabalho de perna na barra, né? Sempre elevada, então cintura, tronco, laterais, então exercício que vem do clássico também, mas adaptado para um corpo sedentário. Isso é muito importante frisar, porque há pessoas que nunca fizeram nada, mas como que eu vou fazer isso, né? Mas sim, é possível. Então eu tenho bastante alunas a partir de 30 anos de idade que já fazem esse trabalho
fizeram uma vida inteira, hoje já estão com 45, 50, 60 anos ou até mais, 70, né, 80, e passaram por esse método e jamais eu sempre escuto delas, né? Até hoje eu tenho postura, até hoje eu lembro do que tu ensinou, dos movimentos que ficaram no meu corpo. Então isso é bom porque ficou registrado no corpo delas essa memória do corpo inteligente, do que foi ensinado. E é esse o objetivo, né? O objetivo é que tudo seja ensino e de uma forma limpa e clara, né? E com música, é muito importante a música. Libera tensões, engrandece a alma, o espírito e, enfim, é uma junção, é uma união de vários métodos e da minha própria experiência. Então, esse trabalho ele já acontece há muitos anos. Mas agora com essas paradas de fazer aulas online e etc., eu resolvi colocar ele em prática. Né? Ele existe já nas aulas presenciais há muito tempo, mas agora eu estou pretendendo colocar ele na visão geral do público que, enfim, não conhece o método. Vou colocar ele também à disposição de professores, de estudiosos, pessoas que queiram seguir essa metodologia, porque é muito interessante, porque nessa experiência de 37, 38 anos de escola, se percebe nitidamente as pessoas por onde elas querem ir, em que tipo de trabalho elas querem fazer e realizar com o seu corpo ou mesmo com alguma coisa diferente dentro delas, porque a música eleva muito o espírito, a alma, então é uma coisa muito gostosa de se trabalhar. Mas também tem a parte acadêmica, a parte técnica do correto, né, para ter o efeito, aquele efeito desejado no corpo, de uma forma que todos possam praticar, para todos os sedentários, porque a musculatura, nós exercemos um padrão que vem da dança, que nós chamamos de Andedã e Andeor, que muda toda a concepção do exercício. E essa concepção corpórea faz com que a minha musculatura e meu corpo se desenvolva de uma forma mais elástica e mais flexível. Então, eu vou ter mais facilidade para alongamentos, para os exercícios de estiramento e, consequentemente, o foco é postura, é postural. Não existe um movimento da dança, nesse longo tempo de exercício, né, que eu faço sem dar ênfase à coluna. Então não existe nada sem a postura. Então não adianta eu ter a perna aqui em cima, perna, né, a altura de perna e não ter postura. Então essa postura ela acontece internamente e externamente. Vem de dentro para fora, mas com uma consciência corpórea muito, muito grande. E o interessante dessa aula é a respiração também. Porque, como eu sou instrutora de yoga, quando eu fui fazer o yoga, eu percebi nitidamente a diferença das respirações, como já tinha percebido na dança, em todas as áreas, né, da atividade física, como as respirações são diferentes. E essa aula, ela relaxa, porque tu sai relaxado e ao mesmo tempo tu trabalha, tu percebe que tu trabalhou os teus músculos, que tu forçou, mas tu não sai esbaforido, cansado, tu não sai, né, tu sai bem, assim. Então é uma aula que pode dosar bem essa parte das pessoas que não gostam de fazer, às vezes, um determinado movimento no seu corpo, né, Então, acho que a dança, esses exercícios da dança, ele vem muito bem como terapia também, né? Porque a alma, o espírito, ele se eleva com a música, ajuda a mudar os hormônios da felicidade, digamos assim, né? A diferença de dar aula para homens e mulheres também tem uma diferença nesse perfil de aula que eu dou, porque a aula é feminina, mas também já trabalhei com jogador de futebol
já trabalhei com pessoas da artes marciais, karatê, então, enfim, capoeira, né? Porque precisa muita altura de perna, muita abertura nas artes marciais. Então, é bem eclético, mas tem que saber colocar esses alunos, essas pessoas na turma certa e o objetivo que essa pessoa tem. Qual é o seu objetivo? Assim como internamente também tem os seus objetivos, não é só físicos, né? Não são só externos. Então, vale a pena ressaltar isso, que eu acho muito importante, que a pessoa se sinta com a sua resposta, né? Então, essa resposta ela vai aparecer com certeza. É uma questão de tempo, de paciência, porém, em um mês se nota muita diferença. E a energia que dá na postura, no eixo, na energia vibracional que o corpo deslancha, é bem diferente. Eu sou suspeita para falar dessa aula, sou suspeita, mas eu adoro a minha aula, adoro essa aula de barra solo, adoro mesmo. Porque eu faço ela, pratico ela e entrei para o yoga fazem 12 anos e tenho sentido assim que se não fosse esse trabalho, eu não teria tanta facilidade no yoga como eu estou tendo com a idade que eu já tenho e o tempo de experiência que eu já tenho em escola, né, com escola. Tá? Então fica um convite para todos para conhecer os benefícios do método, flexibilidade, elasticidade, postural, consciência respiratória, física, a própria respiração muitas vezes é tão atropelada, né, o movimento é tão cansativo, a pessoa já está na exaustão. Então, fortalece bastante a coluna vertebral, porque nas aulas de dança nós precisamos ter uma boa postura. Muitos professores de artes marciais também já procuraram esse tipo de trabalho para aulas de abertura, para altura de perna, elevar as pernas mais altas. Enfim, é um trabalho bem eclético. Estou à disposição e convido a todos. Quiserem conhecer alguma aula, a gente encaminha os vídeos e muito obrigada!